Fala galera, começando agora mais um vídeo para o canal e hoje o vídeo vai ser uma dica do Bauer, dica sobre o que? Sobre variância. Esse é um tema que muitos me pediram para fazer, é um tema que é muito complicado e que muitos jogadores têm muita dificuldade. Porque acham que o poker é um jogo de uma variância gigantesca e acabam oscilando grandes quantidades. O que eu quero falar aqui para vocês, que variância sim pode ser diminuída. Pode ser diminuída às vezes para o mês, às vezes para a semana e às vezes até para o dia. E tem sim vários jogadores que fazem isso. E eu vou explicar aqui para vocês a forma com que eles fazem isso. A forma com que eles utilizam para diminuir a variância ao máximo. Beleza? Então é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje. Mas antes da gente entrar diretamente no tópico, falando sobre variância, eu queria explicar uma coisa. Para você trabalhar a variância, primeiramente você tem que ser um jogador lucrativo. Se você não oscilar para cima, se você não for um cara que já tem ali vários jogos, um cara que já jogou bastante tempo e é lucrativo, não tem como você trabalhar essa variância, porque aí você não vai saber se é realmente uma falta de técnica ou se é algo que o poker está trazendo para trás. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Vamos trabalhar tecnicamente para a gente ser um jogador lucrativo para depois pensar em como diminuir a variância. Esse é um dos temas que eu acho mais legal no mundo do poker e que de certa forma tem vários jogadores que têm discordância sobre as formas de variância, o que é de certa forma o que é normal, o que não é normal, o que faz parte do seu psicológico. Então por isso que eu estou trazendo esse tema aqui hoje para a gente estar discutindo isso. Até onde é normal? Até onde faz parte da variância? Ou até onde eu estou errando? Beleza? Um dos pontos principais para a gente começar a entender como é que a gente faz para diminuir a nossa variância, uma das ferramentas mais importantes para isso, claro que estou falando do universo online, que é do poker online, que a variância ao vivo é muito mais difícil de ser trabalhado porque você não consegue imprimir o ritmo de vários jogos, então é mais difícil de você trabalhar sobre o quanto você varia ao vivo. Então online ali, normalmente o jogador profissional joga mais de 600 torneios por mês, então através desses 600 por mês, a divisão deles, como que ele faz para jogar esses 600, em que horário que ele joga, isso tudo são fatores que a gente pode trabalhar para diminuir a variância. Então, primeira coisa, a primeira ferramenta que a gente tem que utilizar para estudar o nosso jogo, que a gente já jogou, chama-se SharkScope. O SharkScope é uma ferramenta importantíssima que eu utilizo muito, tanto para estudar o meu jogo, como para estudar o jogo de outros regulares. Outro cara que faz isso muito bem aqui no Brasil e que é um dos caras que eu mais respeito quando o tema é variância é o Peçanha. Ele é um dos caras que mais estuda o SharkScope, que mais sabe filtrar ali cada tema para saber se ele é lucrativo ou não. E então o SharkScope é a maior ferramenta hoje para a gente utilizar para saber o quanto a gente está variando. Por quê? Porque no SharkScope tem como você filtrar tudo. Filtrar quanto que você ganha, por exemplo, no mês, quanto que os jogos você fez, quais são os jogos que você é mais lucrativo. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente quer ver o que a gente é ganhador, onde a gente ganha mais, tem uma aba no SharkScope que chama Jogos Favoritos. Esses jogos favoritos te traz os jogos que você é mais ganhador. Então, a partir do momento que você entende e vê, através dessa ferramenta, quais são os jogos que você mais ganha, você consegue delimitar onde você também mais perde. Você sabendo onde você mais perde, você pode excluir esses jogos enquanto você estiver em downswing, quando você estiver oscilando para baixo, você exclui aqueles jogos que você mais perde e fica jogando só o que você mais ganha. Ou seja, isso já é uma forma de você diminuir ao máximo. Ah, João, mas eu nunca vou jogar ali, por exemplo, tenho muito prejuízo nos torneios de $100 mais, tenho muito prejuízo no Sunday Million, eu nunca vou jogar ele, aí eu nunca vou ter um big hit. Cara, você tem que trabalhar ao máximo para você diminuir a variância
ao extremo. Então, a partir do momento que você está se sentindo confiante, que você é negativo naquele limite, mas que você passa, por exemplo, a estudar para melhorar, e aí quando você estiver oscilando para cima, ou estando estagnado ali sem perder, você começa a colocar esses golpes que você tinha uma dificuldade. Mas a partir do momento que a gente desceu o nosso gráfico, que a gente desceu o nosso bank, aí a gente vai tirar esses jogos que a gente não é tão lucrativo. Então aí, nesses jogos favoritos, é a primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer. Ver ali onde você é mais lucrativo, onde você ganha mais. Eu, por exemplo, sou muito lucrativo nos 33, no 109, mas não sou lucrativo no 55. Tenho pouco lucratividade neles. Então, às vezes, quando eu estou assim, eu começo a entender, porque eu jogo mais desfocado, porque existem mais 55 que pagam menos. Então eu tenho que tentar entender os motivos de eu não estar ganhando naquele limite. Por que eu não estou tratando aquele torneio como um outro de 109, por exemplo? Isso são tudo fatores que a gente vai analisando. Então a primeira coisa é essa, entender onde que você lucra mais, onde realmente você é um jogador lucrativo. A partir do momento que você entendeu isso, você tem que começar a estruturar a sua reta. Para que essa reta ela seja algo que ela tenha diversidade de buy-ins, diversidade de buy-ins e diversidade de fields. Por exemplo, quando eu vou fazer uma sessão, eu procuro nunca fazer uma sessão de 3, 4, 5 jogos. Eu procuro fazer uma sessão mais longa, uma sessão ali de 40 torneios, de 60, 70 torneios. E tem jogadores que vão mais longe do que eu. Às vezes fazem uma sessão de 100, 150 torneios. E o que esses caras fazem? Eles pegam e colocam torneios que tem fields grandes, como os The Bigs, por exemplo, como os The Hots, e pegam também torneios com fields pequenos, como sei lá, um 33.500 cap, um 22.500 cap, ou às vezes um torneio City Gold de 180 pessoas. Juntar esses torneios que tem fields grandes com fields pequenos é muito importante para você salvar quase todas as retas. A maioria dos jogadores, eles terminam 70% dos dias em que jogam, e isso eu estou falando de jogadores que já são lucrativos. 70% dos dias que eles jogam, eles perdem. Então eles só ganham em 30%. Então você fazer isso, você vai ganhar mais dias. Ao invés de você ganhar só 30%, você vai ganhar 42%, 40%. Isso são jogadores que conseguem diminuir o máximo a variância, fazem. O máximo que eles conseguem chegar ali 42%, 45% de dias de ganho, né? E isso já é muito, cara. Se vocês forem pensar que no dia que eles perdem pouco, e no dia que eles ganham pouco e às vezes muito, isso eles estão fazendo com que eles se tornem lucrativos no longo prazo. Eu tenho 2 exemplos que eu acho muito bom para vocês, se vocês quiserem analisar. Eu não sei se os Shark Scoop dos 2 são liberados, mas são jogadores que eu já estudei para ver o que eles fazem para diminuir a variância e de certa forma me espelho também. São 2 amigos, 2 caras que de certa forma eu criei, assim, eles começaram a jogar comigo. Um deles é o Renan, que é o Decajin, é um cara que ele tem eu acho que é de 105 a 115 mil dólares de lucro no PokerStars, com average buy em 10 dólares. Esse menino, o que ele faz? Ele tenta diminuir a variância pro dia, ele é um cara que se preocupa muito em não variar, em não descer, em não se oscilar. Então o que ele faz? Ele às vezes pega torneios ali que num horário totalmente diferente. Ele começa uma sessão, ele coloca o celular para despertar às 4 horas da manhã, para ele pegar a sessão da manhã, que tem um field menor, que tem jogadores que são mais fracos, com menos regulares. Então pensa, o cara está pensando num field menor, está pensando de jogar contra jogadores que são piores, o cara está pensando em pegar torneios, por exemplo, ele é especialista em satélites de 1,65 com rebuy. Cara, ele tem 30 mil dólares de lucro num torneio que é 1,65 com rebuy. Então, são fatores que ele vem trazendo para diminuir a variância ao máximo. Aí você vira e fala, João, mas ele vai ganhar sempre ali. Poxa,
Não é isso que você quer? Você não quer ganhar ter o seu ganho ali, ter o seu salário ali no final de cada mês? É isso que ele faz. Ele pegou e decidiu, não, quero ganhar tanto. Esse daqui é o que eu faço para ganhar tanto. Eu quero ganhar no mínimo 3 mil, 4 mil dólares por mês. Com dólar a 4 reais é sonho, né? Aí ele pega e trabalha, faz as suas metas, estabelece a sua grade, para que no final do mês ele tenha aquele resultado, aquele ganho de profit que ele queria ter. Então, isso, eu estou falando de um cara que tem um average buy-in de 10 dólares. Agora imagina um cara, por exemplo, como o Kelvin. Kelvin FPAR, que está destruindo esse ano, já vem destruindo aí nos últimos tempos. É um cara que começou a jogar de baixo. E eu lembro que no início, isso no início, assim, no final de 2013, ele tinha uma grande dificuldade. A grande dificuldade dele era o seguinte: ele era muito lucrativo nos buy-ins até 100 dólares. E ele passava muito, ou seja, ele era bem perdedor nos buy-ins acima de 100 dólares. E a gente teve várias conversas em relação a isso, e ele me falava, João, não sei o que eu faço e tudo mais. O que ele fez? Ele continuou jogando aquilo que ele sabe, jogando aquilo que ele ganha mais, os torneios até 109, e passou a estudar, passou a se evoluir. E a partir do momento que ele foi evoluindo, que ele foi vendo que ele poderia ser lucrativo, ele foi inserindo aqueles torneios ali, claro, quando ele já estava numa oscilação para cima, que ele estava bem, não estava passando para o downswing, ele sempre iria colocando aqueles torneios que ele achava que ele estava começando a tornar-se ganhador. E hoje, depois de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, ele já é muito lucrativo nos torneios acima de 100 dólares. Eu, por exemplo, eu peguei o Shark Scoop dele essa semana para ver nos últimos 2 anos, de 2014 para cá, e em 17, 18 meses, ele perdeu em apenas 3. E nesses 3 meses, somente um mês teve uma perda significativa. Os outros foram perdas normais ali para os buy-ins que ele joga, que hoje em dia já são bem mais caros, né? Então, isso é um dos fatores que fazem com que ele seja um profissional tão qualificado, que esses dois nomes que eu citei sejam profissionais qualificados. Por quê? Porque eles sabem diminuir a variância ao máximo, eles sabem ali escolher os torneios. O que é essa escolha dos torneios? É colocar torneios que têm buy-ins altos, torneios que tenham buy-ins pequenos, colocar tudo junto, ver onde que ele é lucrativo, onde que ele está lucrando mais, colocar fields grandes, fields pequenos, mas sempre sabendo onde que eles são mais lucrativos e onde realmente é o ganha-pão deles, né? Que caso ele comece a oscilar para baixo, ele volta e diminui os buy-ins também, começa a jogar torneios mais baratos, isso sempre pensando em não oscilar para baixo, né? Não ir para uma oscilação negativa. Eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, tenho 7, 8 anos de poker e eu me orgulho muito disso, porque minha maior variância no poker online, por exemplo, são 24 mil dólares. Nos buy-ins que eu jogo, minha maior oscilação ser 24 mil dólares, é muito difícil ver um jogador que tem tem somente essa variância. Então eu me orgulho muito disso, porque muitos jogadores às vezes oscilam 100 mil, 60 mil, 70 mil, mas o que eu faço? Começo a oscilar para baixo, diminuo os buy-ins, volto a escolher os torneios que eu sou mais lucrativo, coloco sempre torneios que tem fields pequenos, são coisas que a gente vai ajeitando para que fique perfeito e que a gente tenha uma variância cada vez menor. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Queria que vocês soubessem escolher muito bem o que vocês jogam. Claro, sempre trabalhando tecnicamente para melhorar, para que você melhore no seu jogo, para que você passe a bater todos os limites em todos os jogos que joga. Isso é uma busca contínua. Eu faço isso continuamente, faço isso todos os dias. Porque se eu não fizer, eu vou ficar para trás. E é isso que me mantém no topo. É isso que faz com que eu esteja ali sempre entre os melhores há tanto tempo. É difícil você ver um jogador de poker estar 5, 6 anos, 7 anos no topo. E por que é difícil? Porque esse cara às vezes se acomoda. Ele acha que ele não precisa mais evoluir. Isso é muito errado. Eu preciso me evoluir continuamente, todos os dias. Hoje mesmo eu estava perguntando para um amigo meu até quantos blinds ele está fletando. Então isso são coisas que a gente faz para evoluir todos os dias. São
essas discussões de mão, ver o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo o que você pode fazer para evoluir, para não errar mais naquela situação. Isso são coisas que a gente tem que buscar cotidianamente. Beleza, galera? Era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ajudado, espero que vocês possam diminuir a variância ao máximo, porque esse é um dos temas mais importantes do poker, é um tema tão importante que você precisa entender que você pode, às vezes, conseguir diminuir essa variância até para o dia. E tem vários jogadores que já fazem isso. Beleza? Então, um abraço, espero que vocês curtam bastante os próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. Deem um like aí no vídeo, compartilhem ele se gostaram e se inscrevam no canal. Valeu, galera, abraço, até o próximo.